O dono de uma pizzaria fez um levantamento de informações aqui é um C cedilha, ficou feio para burro, tá? Um levantamento de informações com a finalidade de estudar, ou de analisar, vamos colocar assim, de analisar a demanda. A demanda da pizza de mussarela. Beleza? Tudo certo? Deixa eu arrumar aqui esse C cedilha de informações, ficou horrível. Mussarela é com C cedilha mesmo assim, tá, gente? Uma vez eu fui corrigido por uma professora de português, nunca esqueço. Ela falou mussarela é M-U cedilha, C cedilha, A-R-E-L-A. Embora em todos os folhetos das pizzarias venha com SS ou com outras coisas mais, né? Mas é assim que se escreve em língua portuguesa. Beleza, povo? Tá aí. Tá. Agora eu vou colocar algumas outras informações, né? Na verdade, eu vou colocar agora as informações que esse dono levantou. Num fim de semana, vendeu 120 pizzas por R$ 35. No fim de semana seguinte, vendeu 140 pizzas, mas adivinha só, para vender as 140 pizzas, ele vendeu por R$ 30. Ele baixou o preço para conseguir vender mais. Então nós temos esse levantamento. Imagina que, gente, um negócio desse aqui, você não precisa ser um matemático, você não precisa ser extraordinariamente bom em matemática para conseguir fazer um levantamento como esse. Para conseguir saber essas coisas. Você anota. Você vai lá no fim de semana e anota. Quantas pizzas de mussarela saiu? Ah, saíram 120. Tá, a gente está praticando R$ 35. Ok. Semana que vem vamos fazer a experiência. Peraí que o segundo está querendo entrar. Apareceu aqui. Pronto. Final de semana seguinte, aparece, o cara decide fazer uma experiência. Ele fala assim, vamos abaixar para R$ 30? Vamos ver o que vai dar? Ele abaixa para 30. E ele percebe que tem um aumento de 20 pizzas aí no total, de pizzas vendidas ou de pizzas que procuraram, né? Então teve um aumento de 20 pizzas, certo? Então quer dizer, é um total de 140 pizzas a R$ 30. E um total de 120 pizzas a R$ 35. O que a gente vai fazer com essas informações é o que vai nos importar agora, viu, pessoal? Aquilo que a gente vai fazer com essas informações que a gente tem é o que mais vai importar. Tá? Uma pausa para beber água. Agora vamos lá. A gente vai considerar o seguinte. A gente vai considerar
que a função demanda é uma função que a gente vai estudar um pouco mais a fundo na matemática, mas vocês já tiveram um pouquinho disso no 9º ano, então dá para a gente explorar um pouco aqui, que a função demanda é uma função de primeiro grau. Eu vou colocar assim, ó, considere, eu nem vou mencionar muito a questão de primeiro grau aqui, eu vou colocar assim, considere que a demanda de um produto é dada por... Aí a gente vai ter aqui, quem que é a demanda? Demanda, em função do preço, é igual a A vezes o preço mais B. Onde D é demanda. Demanda em unidades. Unidades de pizza, no caso. Podia ser unidade de qualquer coisa, né? Unidade de qualquer produto. P representa o preço, que nesse nosso caso aqui é em reais. Certo? Preço. Aí a gente vai para A e B, são coeficientes, ou seja, são números pré-estabelecidos. E olha que interessante, gente, a partir dessa informação, aqui é coeficiente, tá? A partir dessas informações do enunciado, o enunciado que eu fiz ali, qualquer dono de pizzaria seria capaz de fazer esse levantamento de informações. Não seria uma coisa assim, ó, que é impossível, né? O cara fazer um levantamento de informações como esse. Ah, beleza, Guilherme, beleza. Agora que eu vi aqui. Você trocou. Não, tudo bem. Eu vi que eu tive que fazer o processo seu. Aí apareceu também Caio agora. Beleza. Olha lá. A gente tem agora, gente, presta atenção nisso, tá? Essa é uma das primeiras aulas de educação financeira que a gente vai trabalhar com fórmulas, né? Esse tipo de coisa. Então, a gente tem aqui demanda, preço e o A e B, que são os coeficientes. O dono da pizzaria, ele necessariamente ele não deve saber disso aqui, né? A não ser que ele seja uma pessoa ligada em funções econômicas para conseguir estabelecer um melhor preço para o produto dele, mas vamos considerar que ele não saiba isso daqui com uma certa exatidão. O que acontece? Eu tenho aqui a demanda funcionando dessa maneira, ela está funcionando assim. Eu tenho dois pares que aconteceram para essa demanda. Pensa comigo, gente. Os pares que aconteceram no nosso problema, eles foram, vamos colocar assim, ó, preço, para ordenado, preço, demanda, como se fosse o nosso x e y lá da matemática. O preço que aconteceu primeiro foi um preço de R$ 35. Então, vou colocar assim, ó, ponto 1. O nosso ponto 1 é R$ 35, 120 pizzas. O nosso ponto 2, ele é R$ 30, 140 pizzas. Eu tenho dois pares ordenados. Pares que representam preço e demanda. A grande questão agora, gente, vai ser o seguinte: como que eu faço para definir esses coeficientes para entender como é que funciona essa demanda? Para entender como que ela vai se comportar. Presta atenção no procedimento que a gente vai usar. Eu só vou usar coisa que vocês já conhecem, tá? Eu vou usar o que vocês já conhecem. O que a gente já conhece nesse problema? A gente já conhece a formulazinha da demanda, que é essa daqui, que lá na frente a gente vai explicar melhor nas funções lá da matemática, que isso aqui é uma função de primeiro grau, ele tem comportamento específico e tudo mais. E a gente tem esses dois pares. O que a gente vai fazer? Vamos pegar o P1 e aplicar esse P1 aqui. Eu vou fazer assim, ó, P1. Primeiro eu vou trabalhar com o P1, tá? E aí eu vou aplicar esses valores do P1 na minha fórmula. Esse 35, ele não é o preço, P. Eu vou substituir o P por 35. Eu vou escrever assim, ó. Ó, vou escrever assim, demanda, vou copiar, tá? Demanda em função do preço
é igual a A vezes P mais B, certo? A demanda, ela está valendo 120. O A, eu não sei quanto vale, deixa A. O preço é R$ 35. E o B eu também não sei. Vocês viram que isso aqui virou uma expressão com duas incógnitas, A e B. Eu tenho duas incógnitas, A e B. É uma expressãozinha, uma equação, né? Que vocês estudam desde o 7º ano, isso aqui. Isso aqui vocês veem desde o 7º ano. Então eu tenho uma expressão. Eu vou fazer uma anotação aqui, para a gente dar um destaque para ela. E eu vou falar assim, ó, essa expressão aqui vai ser importante. Depois eu vou mexer com ela. Vamos fazer o P2 agora. P2. Eu tenho de novo demanda em função do preço, que é igual a P, né, A vezes P mais B. Vamos fazer de novo, ó, vai ficar, só que agora é o P2, então é 140, que é igual a A vezes 30, que é o novo preço também, mais B. Talvez você está olhando para isso e falando assim, tá, onde que a gente vai chegar com esse negócio? Eu tenho agora uma segunda equação. Quando você tem uma única equação com duas incógnitas, é impossível saber o valor dessas incógnitas. Agora, quando você tem duas equações com duas incógnitas, dá para saber. Como que a gente faz para saber? Bom, vamos escrever essas duas equações aqui. 120, que é igual A vezes 35, eu vou escrever já assim, ó, 35A, tá? Mais B. 35A mais B. Pronto. E a outra, eu vou colocar 140, colocar uma perto da outra, assim, ó. É igual a 30A mais B. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Sabe o nome disso? Sistema? Sistema de equações. Como que a gente resolve um sistema de equações como esse? Vai, um jeito fácil aí. Método da Multiplicando adição? um lado por menos um. Substituição. Isso, olha só. Enquanto algumas pessoas foram falando substituição, eu acho que o Pedro, era o Pedro que estava falando, ele falou multiplica alguma coisa por menos um. Então você pode pensar no sistema, no método da substituição, você pode pensar no método da adição, que é multiplicar uma equação por um número. Eu acho, gente, que nesses casos sempre vai ser mais fácil você multiplicar essa daqui por menos um, porque daí você vai ficar com menos b. Aí você já cancela o b. Eu acho que nesse caso é mais fácil do que você querer fazer substituição. Mas dá certo também. Se vocês quiserem fazer substituição, gente, na boa, dá para fazer, tá? Eu só acho que aqui, nesse caso específico, né, de função de demanda, vai sempre ficar um pouquinho mais fácil fazer assim. Então, ó, vai ficar 120, que é igual a 35A, até porque sempre vai ser multiplicado por menos um nas funções de demanda, porque sempre você vai ter o B em uma e o B na outra, aí você vai querer menos B. Então, ó, aqui vai ficar menos 140, igual a menos 30A, ó, é a de baixo aqui mudada, né? Menos B. Então, o que, que vai acontecer? A gente tem ali menos 140, menos 30A e menos B, né? Aí, você vai poder somar essas duas equações. Somar. Como assim somar? Você vai fazer isso aqui, ó. Passa um traço aqui embaixo e soma os termos que são semelhantes. Então, você vai fazer 120 com menos 140, isso vai dar menos 20. 35A menos 30A vai dar 5A. Mais B com menos B, aí vem a parte que nos interessa muito, que é o cancelamento, a simplificação, ó, cancelou. Quando a gente cancela, a gente fica com uma única incógnita, como esse menos 20 igual a 5A, você pode isolar o A passando 5 dividindo, ó, vai ficar menos 20 sobre 5 é igual a A. Eu vou continuar do outro lado, porque eu acho que agora sim eu cheguei lá embaixo na tela, né? Então vou continuar do lado de cá, tá? Deixa eu passar mais uma divisória. Olha lá. Lá em cima vai ficar A é igual a menos 4. Tá vendo ali?
A igual a menos 4. Eu já encontrei um dos meus coeficientes. Um deles já está resolvido aqui nesse problema. E eu quero, gente, inclusive com vocês aqui hoje, explicar o que significa esse menos 4, o que ele vai impactar no na nossa questão, na história da pizza, o que ele representa. Não é só montar uma fórmula. Montar uma fórmula é uma besteira, sabe? O mais interessante é saber o que o menos 4 quer dizer. Então eu vou primeiro montar a fórmula e depois eu vou começar a dizer para vocês, ó, o menos 4 ele significa isso aqui, ó. Dá uma analisada aqui. Ah, agora esse outro número significa tal outra coisa, vamos ver. Achei o menos 4. Agora sim eu vou fazer o que as meninas tinham falado aí. Acho que eu não consegui nem identificar porque foi muito rápido o que vocês falaram, mas eu vou substituir agora esse menos 4 no lugar do A. Em qualquer uma das fórmulas que tenha A e B. Pode ser essa primeira, pode ser a segunda, pode ser essa que eu troquei o sinal, fica à vontade. Eu acho que vai ficar bem fácil substituir nessa ou nessa. Então eu vou mexer na primeira aqui. Eu vou pegar, ó, vou colocar substituir, vou colocar assim, ó, substituir A na primeira, tá? Na primeira equação. Então vai ficar 120 igual a 35A mais B. Qual que é o propósito de substituir esse A? Achar o valor do B. Então você vai ficar com 120 é igual a 35 vezes o A, que é menos 4, mais o B. Aí você vai fazer a conta de vezes. 35 vezes menos 4 vai dar 140 negativo. Espera aí, aqui é 120 ainda, né? 120 igual a menos 140 mais B. Aí você passa o menos 140 para cá, ele vai virar mais. Então fica 120 mais 140 é igual a B. Portanto, o nosso B vale 260. Tá, eu já tenho o A calculado. Tá aqui o nosso A. Né? Eu já tenho o B calculado aqui também. E agora a gente vai montar a nossa expressão da demanda. A expressão da demanda ela vai ficar assim, ó, demanda em função do preço, ela é igual a A vezes P. Então o A vale menos 4. Menos 4P mais o B, que é 260. Gente, perceba que eu coloquei o demanda e o preço agora como letras e não como os valores do par ordenado. Por quê? Porque agora essa fórmula ela me permitirá calcular qualquer demanda dependendo do preço que eu colocar na pizza. Então, se eu colocar um preço muito caro, minha demanda vai cair. Se eu colocar um preço muito barato, minha demanda vai subir. Bom, já que a gente chegou na fórmula da demanda aqui, eu vou dar um tempinho aqui para vocês tirarem uma foto, para poder copiar depois no caderno com calma, que agora eu vou usar esse espaço para mostrar como que se comporta a demanda e o que esses números representam na prática. Então tira uma foto aí. Se alguém tirou já, me avise para eu poder apagar. Pode apagar já. Beleza. Manda lá no grupo, que eu já estou apagando aqui. Vou apagar todo esse pedacinho azul aqui para baixo e deixar só o enunciado. E eu vou usar essa fórmula lá em cima. Então eu vou copiar essa fórmula de novo lá em cima, tá? Essa resolução desse sistema que eu fiz, ficou claro, gente? Alguém ficou com dúvida? Não entendeu alguma coisa? Aproveita e pergunta, porque daí a gente, antes de ir para o próximo passo, a gente esclarece aqui, tá? Sistema é uma coisa que a gente revisou há pouco tempo, né? Lembra que antes da gente... Na verdade, quando a gente estava voltando para essa segunda temporada, teve até uns vídeos que eu fiz de revisão, e aí rolou o sistema de equações, né? Que era o assunto lá antes da estatística. A gente viu equações de primeiro, segundo grau, né? Então ficou assim, ó, demanda em função do preço é menos 4 vezes o preço mais 260. Mais 260. Agora, gente, o que eu vou fazer?
Eu vou testar algumas hipóteses aqui. Desde a hipótese de hipóteses normais, como essas, até hipóteses absurdas. Por exemplo, eu tenho já esses dois pares ordenados, né? Vamos testar algumas coisas agora nessa fórmula. Eu vou fazer o seguinte, eu vou supor, eu não consigo supor demandas. Eu não consigo definir demandas, mas eu consigo definir preços. Vamos fazer assim, ó, eu vou deixar algum de vocês aí participar. Alguém, por favor, me sugere aí com áudio um valor de preço para essa pizza de mussarela. Fala assim, professor, eu queria colocar esse preço aí, vamos ver o que dá. Fala um preço. 40. R$ 40, ó. R$ 40 é um suposto preço. E a gente vai calcular qual vai ser a demanda. Antes de eu fazer a conta, vocês acham que a demanda vai ser entre 120 e 140, menor que 120 ou maior que 140? Menor que Menor que 120. Menor que 120. Tá ficando mais caro, né? Se tá ficando mais caro, a galera não vai querer comprar, não. Vai ter um pessoalzinho aí que vai fugir da compra. Então, presta atenção nisso, ó. Se colocar o preço a 40, a fórmula, a conta, ela vai ficar assim, ó. Demanda para 40 vai ser igual a menos 4 vezes 40 mais 260. 4 vezes 40 dá 160, negativo, né? 160 é negativo com 260 dá 100. Ou seja, a nossa demanda vai ser 100. Se você colocar essa pizza por R$ 40, você vai vender, só que você só vai vender 100. E é claro, a gente vai fazer uns testes. Já que rolou 30, 35, vocês sugeriram 40, vale a pena a gente testar o que acontece com essa pizza se eu colocar 25, né? Vou colocar um preço agora abaixo, para ver essa demanda crescer. Olha que legal, ó. Demanda para R$ 25 é menos 4 vezes 25 mais 260. Menos 4 vezes 25 dá menos 100. Menos 100 com mais 260 dá 160, certo? Então, quer dizer, a gente testou um valor acima, um valor abaixo, né? R$ 5 acima, 5 abaixo. Agora eu quero ir para um extremo. Eu quero ir para um extremo legal, assim. Falar, meu, agora eu vou, sei lá, vou chutar o pau da barraca aí. Eu vou colocar essa pizza por R$ 65. O que vocês acham que vai acontecer? Vai diminuir ainda mais a demanda? Vai diminuir absurdamente a demanda, né? Porque eu coloquei um preço muito acima do que é a expectativa. Dá uma olhada, ó. Menos 4 vezes 65, olha o que vai acontecer. Eu vou fazer essa conta aqui, ó, só para você enxergar ela todinha feita na calculadora, tá? Dá para ver a tela da calculadora aí? Sim. Tá vendo o número ali, né? Menos 4 vezes 65 mais 260. Olha o que vai acontecer ó, quando eu apertar o botão de igual. Presta atenção. O que aconteceu? Nada. É porque deu zero. Ó, menos 4 vezes R$ 65 dá exatamente menos 260. Na hora que eu apertar mais 260, vai dar zero. Ou seja, se o camarada, dono da pizzaria, resolver fazer essa loucura de colocar R$ 65 a pizza dele de mussarela, do público dele, da marca dele, da pizzaria dele, do bairro dele, né? Pensando nisso. Porque você pode falar, professor, mas tem pizzaria que vende até mais caro que isso. Tudo bem. Só que é outro público, outra marca, outra pizzaria, outro bairro, outro tudo. Outra situação econômica. Nessa pizzaria, se o cara colocar R$ 65, a demanda dele será zero. Isso é um extremo. Nós temos um extremo da demanda aqui. Existe um outro extremo e isso já vai fechar nossa tabela. Qual que é o outro extremo? Colocar que hoje a pizza de mussarela é grátis. Preço zero. Vamos analisar? Demanda para o preço zero vai ser menos 4 vezes zero, que a gente sabe o que vai acontecer, né? Mais 260. Se eu colocar menos 4 vezes zero, vai dar zero. Com 260 dá 260. Ou seja, esse 260 vai ser minha demanda máxima por essa pizza. Aí você vai pensar assim, mas peraí, professor, isso aí tá estranho, né? Porque tem gente que talvez pensaria assim, né? O camarada poderia pensar assim, mas se colocar de graça, não deveria, sei lá, vender 7 bilhões de pizzas?
né? Porque é o número de pessoas no mundo. De graça tem injeção na testa, então eu quero. Todo mundo ia querer pizza de graça. Então por que que essa demanda não estoura para, sei lá, muito mais? É porque, na verdade, o alcance desse anúncio, que a pizza é grátis, ele não alcança tanta gente. Ele deve alcançar um pouco mais do que 260 pessoas, só que nem todas vão confiar pegar uma pizza de graça, vai achar que vai ser uma furada, vai vir uma pizza ruim. Então, a demanda alcançada vai ser 260. O que a gente vai fazer agora, gente? Com essas informações todas, nós vamos construir um gráfico. A gente vai fazer uma representação gráfica, tá? Eu vou pedir para vocês o seguinte, ó, vocês vão fazer um plano cartesiano aí, onde você vai colocar a demanda nesse eixo em pé, e ó, presta atenção, tá? Como que você vai construir isso no seu caderno? Porque isso vai ser uma espécie de uma tarefa aí para a próxima aula. Você vai fazer um eixo em pé aqui, que é demanda, um eixo deitado, que é preço. Pode fazer assim, tá? Não precisa nem ir para a parte negativa, porque não vai ter preço negativo nem demanda negativa. Aí, presta atenção na escala, antes de fazer o gráfico. Quantos pontos você vai marcar no gráfico? Esses 2 do enunciado e mais esses 4 da tabela. Então, são 6 pontinhos que vocês vão marcar. Para fazer isso, você vai colocar aqui demanda, preço, ok? E aí, você vai fazer aqui as suas marcações. A demanda, ela varia de 0 a 260. Então, o que eu sugiro que você faça? Que você divida esse negócio aqui. Eu sugiro dividir assim, ó, em umas 5 partes. E você coloca de 50 em 5 partes, não, em 3 partes. E você coloca de 100 em 100. 100, 200, 300. E aí você localiza esses números aqui dentro da sua escala. No preço, trabalhe com algo parecido. Só que o preço a gente vai ter que dar aquela extrapolada até R$65, né? Então vou colocar aqui, ó, 65, né? 65 dividido por 13, deixa eu ver quantos reais que vai em cada centímetro. Acho que dá 5. 5 vezes 13, 65, Então aqui, ó, pronto, tá de 5 em 5. Daria até, bom, não vou fazer de 5 em 5, vai, já comecei, termino. Eu vou marcar só os valores principais, tá? Eu vou marcar aqui, ó, R$10, 20, 30, 40, 50, 60. A gente sabe que o próximo risquinho é 65, que é o maior que vai ter, tá? Faz esse plano cartesiano no seu caderno e você vai identificar cada um dos pontinhos. São 6 pontos no total, tá, gente? 6 pontos. Identifique os pontos e depois trace uma reta. Vai dar uma reta decrescente, bonitinha. Na próxima aula a gente faz ele.